Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao 22º Seminário Internacional de Leite e Queijos, que tem como tema neste ano queijos artesanais versus queijos industriais, o que une e o que separa. O seminário é uma promoção da AGL, Associação Gaúcha de Laticínios e Laticínios, com apoio da Cooperativa Santa Clara e patrocinado por Tetra Pak, Maxane, Saco do Brasil e Globinox. Para darmos início ao evento, gostaria de convidar o presidente da AGL, senhor Amado Mendes, para nos dar as boas-vindas. Uma boa tarde a todos. É um prazer estar novamente com todos os inscritos, que voltamos a repetir, são mais de 1000, de todas as partes do Brasil, inclusive do exterior. Eu, neste momento, inclusive, estou falando desde o Uruguai. Temos gente da Argentina também, da França e do Equador. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, porque tudo isto aqui é uma iniciativa da Associação Gaúcha de Leite, que é uma entidade sem fins lucrativos, uma associação de profissionais, e que ela só funciona com apoiadores e patrocinadores. Nosso apoiador é a Cooperativa Santa Clara. Ela é uma empresa da cidade de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul, e é sede do Fest Queijo. E, por coincidência, nós sempre no período do Fest Queijo fazemos o concurso de queijos no Rio Grande do Sul. Os patrocinadores nesta oportunidade são a Tetra Pak, a Maxane do Brasil, a Saco do Brasil e a Globinox. Eu quero falar um pouquinho, bem rapidinho, da iniciativa desse novo sistema de comunicação que a gente tem. Eu quero dar os parabéns a Nancy, que foi uma das precursoras e amiga da gente de longa data da divulgação de palestras online. E agora, proximamente, vai ter o Instituto Cândido Tostes, que vai iniciar também. É um novo formato de comunicação, e para tudo isso a gente pede para continuarmos tendo o apoio de empresas e de entidades que nos deem suporte para mantermos essa comunicação. Nós somos extremamente e absolutamente profissionais da área, e não temos nenhum tipo de interesse ou comercial ou de qualquer outra forma no meio de tudo isso aqui. Então, queria deixar isso aí bem claro e agradecer profundamente a Larissa nesta oportunidade pela participação. Nós escolhemos pessoas de altíssimo gabarito, como as palestras anteriores, e ainda temos, esta aqui é a terceira palestra, mais duas, e a todos os participantes, muito obrigado por prestigiar o nosso evento. Tenham uma excelente palestra. Podemos dar continuidade, então. Agora, eu acho que já deve iniciar a apresentação. Obrigada, Amado.
Antes de passar a palavra para a Larissa, eu gostaria de dar algumas informações. A palestra ela vai ter duração de 40 minutos e após serão selecionadas algumas perguntas que vocês podem enviar pelo chat. A palestrante vai disponibilizar o contato para aqueles que não tiverem as suas perguntas respondidas. E, além disso, todas as perguntas que forem feitas pelo chat vão ser enviadas para a palestrante para que ela possa responder e a AGL depois disponibilize nas redes sociais. A palestra também vai ficar disponibilizada no YouTube da AGL para que vocês possam ver posteriormente. Então, eu gostaria de passar a palavra para a Larissa Bueno Ambrosini, que é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre em Desenvolvimento Rural pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, na mesma universidade, e doutora pela Universidade de Borgonha, na França, onde ela trabalhou como pesquisadora ligada à VetAgro, Sub, em Clermont-Ferrand. Atualmente, ela trabalha como pesquisadora do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária na Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul e pesquisa os seguintes temas: certificação de produtos alimentares, pecuária familiar, qualificação de produtos agroalimentares e sistemas agroalimentares localizados. Larissa, seja bem-vinda. Eu vou, então, colocar aqui a tua apresentação. Posso começar? Só um pouquinho que eu ainda não está aparecendo aqui a... Agora deu. Aí, estão vendo? Então, boa tarde a todos. Gostaria primeiro de agradecer o convite, né? Fiquei lisonjada, é uma satisfação participar desse evento, junto com pessoas tão qualificadas, né? Semana passada a gente teve uma palestra muito boa do Fábio Scarcelli sobre os mercados de queijo no Brasil. E na semana retrasada, da Débora Carvalho Pereira, que falou sobre as tendências, né, para os queijos artesanais. Então, assim, eu fiquei bastante feliz com o convite. E o pessoal me convidou para falar sobre os queijos tradicionais do Rio Grande do Sul, que são os queijos serranos, né, os mais conhecidos, e o queijo colonial. E o que eu propus, né, para essa palestra é a gente situar a produção desses queijos historicamente e depois verificar a configuração, o contexto atual desses queijos. Pode passar. Bom, para iniciar, para a gente entender quais os elementos, né, quais os parâmetros que eu vou usar para a gente comparar os dois queijos entre si e também os dois momentos de produção, né, as origens e o contexto atual, eu mostro para vocês, então, da onde que a gente vai partir, que é a noção de terroir, que é uma noção francesa. Tá? O que é o terroir? É o efeito da interação entre fatores naturais e fatores culturais, né, ou humanos, sobre as características de um produto. Tá? Isso se inicia, então, com um determinado meio ambiente, que tem um tipo de clima, de relevo, de solo, de vegetação, que vai abrigar, então, posteriormente, a adaptação de espécies, tanto vegetais quanto animais, que vão ser selecionadas pelo homem, né? E a partir daí, então, a gente começa a ter sistemas de manejo que são desenvolvidos ao longo do tempo. E no caso dos queijos, né, a gente tem aí a receita para fazer esse queijo, a disponibilidade de ingredientes, né, para sua elaboração, as condições para maturação também, e as condições de demanda e comercialização que também vão influenciar nas características desse produto. Tá? No aspecto cultural também a gente tem práticas e hábitos alimentares que também são importantes e vão determinar algumas coisas que a gente vai ver no caso dos queijos tradicionais nossos, tá? E o importante é que a gente saber que tem um conjunto de técnicas, né? Um saber fazer que ele é desenvolvido e aprimorado ao longo do tempo, né? Ele é fruto de observações
né, e de trocas entre as pessoas que habitam um determinado território. Tá? Então, é um conhecimento que ele não pertence a ninguém. É um conhecimento compartilhado, né, e por isso a gente diz que os produtos de terroir, eles são patrimônios locais, são patrimônios do território da onde ele tem origem. Tá? A gente vai ver, então, como esses elementos se combinam nos queijos serrano e colonial. Pode passar, Bruno. Bom, o queijo serrano, ele é feito nos campos de cima da serra, no Rio Grande do Sul, e também numa porção de campos de altitude de Santa Catarina. Tá? No mapa do Rio Grande do Sul, a gente vê ali onde está escrito Vacaria dos Pinhais, né? É a porção nordeste do Rio Grande do Sul. Ali começa os campos de cima da serra e ele se estende a leste desse mapa em direção ao Oceano Atlântico. Tá? No mapa menor, a gente vê a delimitação da zona de produção do queijo artesanal serrano, que abrange daí os municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Tá? No meio ali, a gente vê a delimitação, que é aquela linha escura mais forte, a preta, que é o Rio Uruguai, a fronteira entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Eu trouxe uma foto de uma paisagem, que é uma paisagem característica da região, né? Que são, como o nome já diz, campos de altitude. Tá? Essa região, ela é a zona mais alta, né, do Rio Grande do Sul. A altitude ali varia entre 800 e 1.400 metros acima do nível do mar. As temperaturas nessa região são as mais rigorosas, temperaturas médias em todas as estações do ano são as mais frias de todo o estado. Os solos, eles tendem a serem ácidos e eles são mais rasos à medida que a gente avança a leste desse território. Daí onde está escrito Vacaria dos Pinhais, desculpa, indo para o oceano, eles vão ficando mais rasos, tá? Esses solos com mais afloramentos de rocha, tá? E também os terrenos vão ficando um pouco mais acidentados. A formação vegetal, como a gente já mais ou menos falou, e o nome diz, são campos naturais, tá? Campos nativos de altitude com formação de matas de araucária. Tá? E a história do queijo serrano nessa região, ela começa com a instalação das primeiras sesmarias. Tá? Essa região, no final do século XVII, tá? Ela era, a Vacaria dos Pinhais, foi um depósito de gado bovino constituído pelos jesuítas. Né? Nesse mapa ali, dá para ver as reduções jesuíticas e a Vacaria do Mar. Eles tinham, os jesuítas, dois depósitos de gado, que eram essas duas vacarias, né? E a gente sabe que os jesuítas foram expulsos, né, do território brasileiro, e esse gado ficou abandonado, sem dono, nesses campos, que eram, né, de conhecimento dos tropeiros que passaram por ali. Esses tropeiros foram os primeiros a requerer a posse dessas terras através das sesmarias, tá? Eles foram os primeiros sesmeiros, então, dessa região. Foram os primeiros habitantes não indígenas, né? Havia indígenas nessa região. Bom, as propriedades, quando começa, então, o estabelecimento das sesmarias, elas eram enormes, né? E a principal atividade econômica ali era a bovinocultura de corte, tá? Entretanto, algumas vacas, elas eram separadas para se fornecer o leite, né, para as propriedades, né, para os donos, para os empregados e também para os escravos, né, que tem relatos de escravos na região. E o queijo, ele começou a ser feito para se aproveitar o leite que sobrava, né, que não era aproveitado. Tá? E aí aqui a gente tem a primeira particularidade do queijo serrano, que é um queijo feito a partir de animais não especializados na produção de leite. Tá? Nessa época, os animais eram muito rústicos e eram da raça franqueiro, tá? E alimentados, né, evidentemente, que exclusivamente a pasto. Tá? Pode passar, Bruno. A gente viu um pouco ali, então, dessas condições naturais, né, o clima, a vegetação, paisagem, os animais adaptados, e aí o fator humano começando a interagir, né, através da exploração desse ambiente, desses animais nesse ambiente, tá? A separação das primeiras vacas para se obter o leite, né? E
a origem da receita do queijo serrano é portuguesa, porque os primeiros habitantes desses campos são os tropeiros, que têm origem portuguesa, e também alguns de origem açoriana, tá? Em termos de identidade cultural, os historiadores falam que os campos de cima da serra são como uma segunda campanha, tá? Seriam pessoas, né, homens e mulheres, que compartilham um pouco a identidade dos gaúchos, né, da pampa brasileira, uruguaia e argentina. Tá? Então, são pessoas forjadas assim, na lida com o gado, que vencem então, vastos espaços de campo a cavalo, e a agricultura dentro desse sistema ela era bem marginal. Tá? A atividade principal aqui é a pecuária. Tá? E esse dado é importante porque quando a gente vai analisar a produção atual, a gente vai ver que não se trata de agricultores familiares, mas de pecuaristas familiares. Tá? Aqui nas fotos a gente vê ali a foto das tropeadas, a foto do gado franqueiro, que é o gado original, que ainda tem alguns criadores que criam esse gado nos campos de cima da serra, tanto aqui na parte do Rio Grande do Sul quanto de Santa Catarina, né? E a gente vê que é uma identidade cultural muito diferente dos colonos que a gente vai ver, né, que fazem o queijo colonial, né, o italiano. Bom, então, assim, a gente tem um queijo feito a partir de um sistema de bovinocultura de corte, como a gente já falou, e o resultado, então, desse queijo é um queijo feito com leite mais gordo, porque as raças são raças de corte, produzem menos leite, com teor de gordura maior, e são alimentadas exclusivamente a pasto. E quando esse queijo passa, né, a ser usado como um produto, uma moeda de troca dentro desse sistema, ele precisa passar por longos meses de maturação, tá? As trocas, elas eram feitas por meio das tropeadas, né? E tem as fotos aí. Esse senhor que está bem no meio ali, ele era tropeiro. Essa foto é atual, né? Foi feita há poucos anos, mas ele participava das tropeadas quando ele era mais novo, tá? Eles contam, então, que as tropeadas elas não eram frequentes, dada assim, a dificuldade de acesso, né, a essa região. Então, se organizavam 2 tropeadas por ano, uma no verão e uma no inverno. Então, né, as peças de queijo eram feitas peças grandes que aguentavam, então, até 6 meses, né, de maturação. E esses tropeiros, então, eles desciam com gado, com couro, com charque, com crina, com pinhão e com queijo, que eram os produtos deles, e voltavam, né, trazendo açúcar, sal, farinha de mandioca, arroz, cachaça, e as trocas eram feitas ou com as cidades do litoral, né, tipo Santo Antônio da Patrulha, e mais tarde, quando os imigrantes italianos e alemães se instalam próximos à serra, também as trocas se estabelecem com a região da serra, das cidades da serra, tá? Pode passar, Bruno. Bom, sobre o queijo em si, as instalações e os equipamentos eram feitos com os materiais disponíveis na região, né? Então, a queijeira, as formas, as prateleiras eram todas de madeira, né? Ainda hoje, as prateleiras de madeira de araucária, elas são utilizadas para fazer a maturação do queijo, tá? As formas, elas podiam ser retangulares, que é esse tipo de forma que a gente vê ali na foto, era uma forma feita sem prego, só com encaixes, né? Ou redondas, com cincho, né? De uma lâmina de madeira mais fininha, né? Que fazia o queijo redondo. Os antigos tropeiros, eles contam, né? Se encontravam os 2 formatos, mas era mais frequente o formato redondo. Tanto que eles diziam que era uma peça inconveniente para acomodar nas broacas das músicas. Se fosse quadrado, seria mais fácil. Então, a gente percebe que o formato quadrado, ele vem depois. No original mesmo, o queijo serrano era um queijo redondo, tá? O queijo ele era feito apenas do leite da propriedade, tá? Não se comprava leite de terceiros, e o queijo era feito após a ordenha da manhã, tá? Os homens, eles se ocupavam das ordenhas, as mulheres também, mas bem frequente os homens se ocupavam das ordenhas e as mulheres faziam o queijo, tá? Ainda hoje, elas são as principais figuras que guardam, que preservam e passam, né, esse saber fazer. E os ingredientes utilizados para fazer esse queijo, então, era o leite cru,
o coalho e o sal. Né? O coalho era o coalho natural, que era feito a partir da coalhada dos terneiros ou de outros animais, né? Da buchinha da galinha. E o queijo era feito depois da ordenha da manhã, que era a única do dia. Tá? Se fazia uma ordenha de manhã e depois se soltavam as vacas para ficar com esses terneiros, tá? Durante o resto do dia. Bruna, pode passar. Acho que em linhas breves o queijo serrano é isso, tá? A origem dele. A diferença, então, do queijo colonial, né, é que a gente tem daí um outro ambiente, que não é mais são diversos ambientes, tá? No mapa grande, a gente tem as zonas de colonização ali, alemã e italiana. Tá? A parte mais clara ali, o quadriculadinho mais clarinho, é a zona de instalação dos italianos, e a mais compridinha ali, que é um quadriculadinho um pouquinho mais fechado, é a zona de instalação dos imigrantes alemães, tá? O queijo colonial, ele tem relação com a colonização, inicialmente, né, com a colonização italiana no estado. A gente vê no mapa menor ali em verde, essas zonas ali mais fáceis de reconhecer, tá? Aqui a gente fala que, a princípio, são a Serra, uma porção do Vale do Taquari e também a Quarta Colônia, que é próxima de Santa Maria, tá? A foto que eu coloquei aqui, a paisagem, é um vale no município de Mussum, tá? A gente vê que tem uma paisagem que é completamente já distinta daquela que a gente tinha nos campos de cima da serra, tá? A gente não tem mais, então, aqui também uma homogeneidade em termos de condições naturais, como a gente tinha no queijo serrano, que é bem delimitado, né? Mas a lógica de produção desse queijo, ela parece ser a mesma em todas as regiões, tá? Para esclarecer, assim, a gente fez uma pesquisa ano passado, eu e a Bruna, a gente esteve a campo para retraçar essa história, tá? A gente fez pesquisa bibliográfica sobre a história do queijo colonial, encontramos muito pouca coisa, e a gente, que nos surpreendeu, né? E a gente acabou indo a campo fizemos várias entrevistas nessas 3 regiões, tá? Para resgatar e escrever a história do queijo colonial. Então, muitas coisas que eu vou falar têm relação com esse campo que a gente fez, tá? Bruna, pode passar. O grupo, então, envolvido com a origem do queijo colonial são os imigrantes italianos, tá? Os lotes que compunham as propriedades desses imigrantes, que eram, né, as chamadas colônias, elas eram muito menores em comparação com as sesmarias que a gente tinha nos campos de cima da serra, tá? E eles desenvolviam uma atividade agrícola que era uma agricultura bem diversificada, tá? A princípio, eles não tinham nem animais, tá? Alguns dão conta que as promessas que foram feitas para os imigrantes, alguns relatos, né, dão conta que as promessas feitas, elas não foram cumpridas pelo governo brasileiro, que os imigrantes chegavam aqui e se viravam meio que sozinhos, assim. Então, assim, primeiro eles tinham que abrir a mata, estabelecer uma casa, né, moradia para as famílias, estábulos, depois fazer as suas lavouras. Então, no princípio, nem as vacas de leite se tinha para abastecer as famílias, entendeu? Com leite, tá? Alguns dizem que os primeiros animais que eles conseguiram foi justamente trocando serviço com fazendas ou propriedades próximas que se tinha vaca de leite. Então, eles trocavam algumas horas de serviço por alguns animais, e daí começam a ter leite para suas famílias, e de algum leite que sobra, se começa a fazer o queijo, tá? Data daí, então, o começo do queijo colonial. Eles também não chamavam de queijo, né? Nem de queijo colonial, nem de queijo. Eles chamavam de formaggio, esse produto. Formaggio vem de formaggio, né? Formaggio do italiano, e formaggio é do italiano, que é uma variante brasileira da língua vêneta. A gente sabe que a maioria dos imigrantes italianos que se estabeleceram no Rio Grande do Sul, eles são originários justamente da região do Vêneto e da Lombardia, na Itália. E isso vai ser importante quando a gente for falar da receita, que talvez seja a origem, né, do queijo colonial. Então, a gente tem aqui ambientes diferentes, né, um tipo de gado que não é padrão, né, cada um conseguia
os animais que estavam disponibilizados próximo, enfim. E as famílias também eram muito numerosas. Então, isso faz com que esse queijo que começa a ser feito, ele não é nem um produto excedente nas propriedades. As famílias, elas eram no mínimo de 6, 7, 8, até 10 filhos. Então, o queijo, basicamente, era para o autoconsumo. Tá? Entretanto, algumas peças as mães separavam. Tinham pequenas trocas que se faziam, que eram em nível local, tanto que isso não tem registro, tá? Quando a gente vai procurar registro de produção dos municípios ao longo do tempo no estado, não tem registro de produção de queijo como excedente, porque essas trocas elas eram em pequena escala, eram pouco volume, e feitas no armazém da região, no bulicho, que elas chamavam, tá? Elas separavam uma peça de queijo, alguns ovos, galinha, e trocavam por produtos que elas não tinham, né, como sal, café e mesmo tecido para fazer roupas, né, para as crianças e para a família, tá? No mais, essas propriedades elas eram praticamente autossuficientes, tá? Eles plantavam e criavam e faziam também, dominavam vários ofícios, né, quase tudo que eles necessitavam, tá? Isso em razão do isolamento das colônias, alguns mesmo falam em abandono, tá? E os produtos agrícolas mais importantes, assim, como fonte de renda para esses colonos, eram o feijão, o milho, a mandioca, o fumo, né? E depois a criação de suínos, né? Que, através da venda da banha, da produção de bacon, salame e presunto. Pode passar, Bruno. Bom, sendo assim, a gente entende como que esse queijo era feito, né? Ele era feito essencialmente nas cozinhas das casas, né? Em tachos ou em panelas nos fogões a lenha, tá? Como o queijo serrano, ele podia ser feito com formas, né, retangulares ou redondas, tá? As formas retangulares eram parecidas com a que a gente viu anteriormente, e as redondas eram com esses cinchinhos de madeira, só que a diferença do serrano eram bem menores, tá? Provavelmente pela disponibilidade de leite, os queijos, as peças de queijo eram bem menores do que os queijos serranos, tá? E a maturação deles também era breve, tá? Segundo as entrevistas que a gente fez, eles maturavam queijo entre 1 semana a 10 dias. Tá? Embora algumas peças fossem separadas, uma ou outra, para maturar por meses ou até 1 ano, elas contam, para fazer o queijo ralado. Elas ficavam penduradas, ali tem uma foto bem em cima ali, do queijo pendurado no porão de uma casa que a gente visitou, maturando junto com o salame, e esse queijo que ficava para fazer o queijo ralado, como uma das nossas entrevistadas contou, virava o queijo parmesão. Tá? Como serrano, eram as mulheres que faziam o queijo. E também, a diferença do serrano, elas se ocupavam das ordenhas. Tá? Os ingredientes eram os mesmos que o serrano. O leite cru, o coalho natural e o sal. Tá? O queijo era feito após a ordenha da manhã. Aqui tem uma diferença, se ordenhavam as vacas 2 vezes ao dia, pela manhã e à tardinha. Né? E se sobrasse leite de noite, esse leite se juntava com o leite da ordenha da manhã e se fazia o queijo, então, 1 vez por dia. Bruna, pode passar. Então, eu busquei juntar, né, essas 2 histórias aqui num quadro síntese, que nos ajuda, então, a visualizar os elementos, né, que particularizam cada um desses queijos nos seus aspectos históricos originais, tá? Eu não vou repetir tudo que a gente já conversou aqui, mas eu vou chamar a atenção de alguns pontos só. Os ingredientes que a gente tem para fazer o queijo serrano e o queijo colonial são os mesmos, né? Leite cru, coalho e sal. Mas a gente tem aqui peças de tamanho e maturação diferentes, né? Então, esse elemento é contrastante. A gente tem o queijo serrano, um queijo maior, com maturação longa, e o colonial, um queijo menor, com maturação breve. A matéria-prima e a origem dos animais também contribui para que a gente tenha diferentes queijos aí, tá? Então, não é só
o leite cru, o coalho e o sal que vão determinar o sabor e as características desse queijo, tá? Sobre a origem das receitas, o queijo Serra da Estrela de Portugal, ele é tido como o precursor, vamos dizer assim, de muitos dos queijos tradicionais do Brasil, tá? Como o da canastra ou o do Cerro em Minas e, inclusive, o queijo serrano, tá? Embora o queijo Serra da Estrela seja feito com leite de ovelha. Pesquisando alguns queijos açorianos aqui, eu encontrei o queijo São Jorge, que é feito na ilha de São Jorge, nos Açores, tá? E ele é parecido com o queijo serrano, assim, em termos de ingredientes, peças grandes, maturação longa, é feito de leite de vaca também, tá? E ele também pode ter tido alguma influência, um queijo que é feito há mais de 200 anos, muito mais, tá? Em São Jorge. E ele pode ter tido alguma influência também, porque a gente sabe que a gente teve uma forte colonização de origem açoriana, tá, aqui no estado. Já o queijo colonial, a Bruna, quando esteve estudando fora, teve uma pessoa que viu, né, alguns resultados que ela tinha do queijo colonial e disse para ela que esse queijo parecia-se com o queijo Asiago, que é um queijo italiano. E a gente foi buscar, né, algumas informações sobre o queijo Asiago. Ele era um queijo feito de leite de ovelha, tá? E depois ele passou a ser feito de leite de vaca, na Itália mesmo. E é um queijo feito na região do Vêneto. Então, pode ser que tenha também tido alguma influência, né? Porque, como a gente já falou, muitos dos imigrantes vieram da região do Vêneto. Bruna, pode passar. Bom, como abordar, então, essa produção agora, no contexto atual, né? Eu não vou entrar na trajetória de transformações ao longo do tempo dos dois queijos, porque ficaria muito longa. Então, eu vou pontuar só alguns eventos mais importantes para a gente entender, tá, a situação atual. No caso do queijo serrano, dando um salto no tempo, a gente tem os processos de modernização agrícola, de sucessão familiar e evolução de infraestrutura de acesso à região. Tá? Isso faz com que os campos da porção oeste, dos campos acima da serra, aonde os solos são mais profundos, lembra que eu comentei com vocês, eles fossem substituídos por culturas, como milho, soja, frutas de clima temperado, tá? E a bovinocultura ali vai perdendo um pouco de espaço e de importância, tá? Mas ainda ela é preponderante na parte mais a leste dos campos de cima da serra, onde não foi possível implantar uma agricultura mecanizada, tá? Até pelas condições dos terrenos que eu falei para vocês, são mais dobrados, né? As propriedades continuam se dedicando à bovinocultura de corte, mas o tamanho das propriedades reduz, né, por causa das sucessões, né? Os filhos, netos vão herdando, dividindo essas propriedades, então as propriedades são menores. A gente vê ali que a média, né, de uma unidade de produção agrícola ali fica em torno de 156 hectares, né, que para desenvolver uma bovinocultura de corte extensiva, porque é o caso, porque essa atividade ainda é desenvolvida com base na oferta de campo nativo, né, é uma área relativamente pequena, né? E esse grupo, então, que faz essa pecuária nessas áreas menores, esse grupo é chamado de pecuarista familiar, tá? Por quê? Porque eles utilizam a mão de obra familiar, a principal atividade da unidade é a bovinocultura de corte, e a renda deles, às vezes, é inferior ainda à renda de propriedades bem menores, dependendo da atividade, né, de agricultura familiar que é desenvolvido, tá? Esse grupo, hoje, é o responsável pela maior parte da produção do queijo serrano. O processo de produção, por outro lado, ele é muito semelhante ao original, tá? O que mudou em relação ao queijo serrano de 200 anos? A localização, o clima, né, são os mesmos, mas os animais já não são. Então, a gente tem aqui não mais animais da raça franqueiro, mas cruzamentos de raça de corte, como o Devon,
Guzerá, Angus, Hereford, com, né, raças leiteiras como Gir, Jersey e até holandês. E aqui, então, vale um destaque. Os pecuaristas familiares, eles não desenvolvem a bovinocultura leiteira. O sistema ainda é de fazer uma ordenha pela manhã. Então, eles têm o cuidado na hora desses cruzamentos raciais para não apurar muito a genética das vacas. Tá? A alimentação do gado, preponderantemente, é o campo nativo, como eu já disse, mas agora em algumas áreas se faz pastagem de inverno, né, com aveia, zevém, trevo, porque o inverno é o período do ano que tem um maior déficit de forragem ali na região, tá? Eventualmente se fornece silagem, mas é eventualmente mesmo, tá? A maior parte da produção é campo nativo e passagem de inverno. Bom, a gente já tem um queijo diferente, né? Porque tem outro tipo de animal. A base alimentar é a mesma, né? Mas as maiores diferenças que a gente observa no produto são o tamanho e o formato do queijo, tá? Como a gente viu antes, os sesmeiros, eles faziam a troca desses produtos apenas 2 vezes por ano, então eram peças maiores, né? A redução das propriedades, ela fez com que se reduzisse a quantidade de matéria-prima disponível para fazer esse queijo, né? Então reduziu o tamanho das peças. E segundo os próprios produtores, né, os pecuaristas familiares, a demanda também do consumo é por peças menores, porque hoje as famílias são menores e preferem comprar queijos, né, peças de queijo menores. Atualmente também as formas utilizadas são de plástico e de metal, né? E, bom, essas mudanças, elas fizeram com que o tempo de maturação do queijo também reduzisse. E hoje ele fica em torno de 20 dias, tá? Ainda se mantém a característica de fazer o queijo apenas do leite que é produzido na propriedade, então não se compra leite de terceiros, né? E o queijo, ele cumpre hoje um papel mais relevante em termos de renda do que cumpria antigamente, tá? Ele vai de 30% a 60% mais ou menos a comercialização, a renda da comercialização desse queijo na renda total da propriedade. Alguns produtores contam que a venda do queijo, a renda da venda do queijo paga as contas da casa, porque é uma produção contínua. Enquanto a renda da venda dos animais, ela é utilizada para investimento na propriedade. Isso acontece uma, né, ou 2 vezes por ano, tá? Por fim, eu deixo para vocês aqui o reconhecimento da indicação geográfica que saiu agora em final de março, né, do Campos de Cima da Serra, denominação de origem, para o queijo artesanal serrano. Tá? Isso foi pelo INPE, né, o Instituto Nacional de Patentes Industriais. Foi um longo processo aí, um trabalho de muita gente, né, de prefeituras, secretarias e principalmente da Emater, para levar adiante essa iniciativa que né, foi há poucos meses, 2 meses e pouco, então chegou a termo, né? E que não deixa de ser, né, o reconhecimento do terroir desse queijo, que é o mais antigo queijo do estado. Bruna, pode passar. Bom, no que se refere, então, ao queijo colonial, a mudança, eu acho, mais notável, tá, é a abrangência das zonas de produção. Eu escolhi pontuar essas zonas por regiões fisiográficas, porque assim a gente pode ter uma noção das diferentes unidades, tá, envolvidas em termos naturais, né, de solo, vegetação, paisagem e clima. Não vou abordar cada uma delas, mas a gente vê que tem produção de queijo colonial hoje em dia no Alto Uruguai, no Planalto Médio, na encosta superior e na encosta inferior do Nordeste, nas Missões e em partes da Depressão Central também, tá? Algumas dessas regiões, elas abrangem zonas que foram ocupadas pelos descendentes dos imigrantes, porque esses também sofreram os processos de sucessão. Ai, tô com eco aqui. As colônias, elas começam a ficar pequenas e não conseguem abrigar todos os filhos. Então, os filhos desses imigrantes, eles começam a ocupar novas áreas e levam consigo o saber fazer, né, e o hábito do consumo do queijo.
A modernização agrícola também ela promove a especialização dessas propriedades de formas diferentes. Tá? Alguns vão se dedicar, não se dedicam mais ao policultivo e vão se dedicar ou à agricultura, né, plantando milho, soja, ou a criação de suínos e aves, e também a bovinocultura leiteira. Tá? Então, a gente tem um espalhamento de um grupo com o saber fazer, a especialização da bovinocultura leiteira no estado, que faz com que o padrão racial dos animais seja aprimorado, no sentido de aumentar a produtividade do leite, né? E uma configuração mais assim, expandida dessa produção de queijo colonial. Tá? A gente apurou também um novo grupo que entra na produção, que não são mais daí os italianos, mas os descendentes de imigrantes alemães em determinado momento. Tá? Na década, mais ou menos, de 1940, se começa a ter uma formação de uma rede de fabriquetas na Serra que elas produzem queijo para suprir, né, a demanda da metrópole. Tá? Essa rede de fabriquetas são de descendentes de alemães, tá? Eles fazem o queijo já em unidades agroindustriais pequenas, mas eles utilizam lira, tanque, formas de inox, tá? Então não é mais a cozinha, a panela, e os responsáveis por essa produção são os homens, não são mais as mulheres, tá? Essa configuração ela perdura até mais ou menos meados de 1970, tá? A gente lembra que o regulamento RISPOA ele só é publicado em 52, tá? E o pessoal só vai ter algum tipo de problema com fiscalização lá em meados da década de 70, tá? Porque a época que não tinha o RISPOA, a gente podia dizer que eles eram clandestinos, mas todo mundo era, não era? Então havia necessidade de se adequar, né, a essa legislação. Outras descendentes de alemães que fazem queijo caseiro nos contaram que começaram a fazer queijo muito depois, tá? E que aí a gente vê como hábitos culturais também são importantes. Nas suas casas, elas não faziam queijo e nem consumiam queijo. As mães delas faziam outros produtos com queijo que sobrava, ou o cashmere, ou a nata. Então, elas aprenderam a fazer queijo mais velhas com vizinhas italianas. Inclusive, algumas chamavam o queijo de queijo italiano, tá? Então, a gente vê isso aqui, desde o começo, desde a origem até agora, o queijo colonial ele não tinha um papel relevante como produto econômico nas propriedades. Ele servia para o autoconsumo, eventuais trocas, ou continuava sendo feito nas propriedades onde os colonos, os agricultores, passaram a se especializar na produção leiteira, eles separavam um pouquinho de leite para se fazer o queijo, ou faziam o queijo com o leite do domingo, que era o dia que não tinha coleta, tá? Então, a gente tem aqui o queijo que era, vamos dizer, secundário, como fonte de renda, a não ser para essas propriedades, para essas fabriquetas, né, que se situam ali no entorno da serra. Mas o que a gente tem observado ultimamente é que o queijo ele tem assumido uma importância econômica, tá, nos últimos anos, cada vez maior. E isso faz com que muitos produtores legalizem, tá? Eles entram numa rede, que é a das agroindústrias familiares, e outros que não conseguem, continuam fazendo esse queijo de forma caseira, tá? Vendendo para vizinhos e amigos, tá? Mas o queijo ele começa a funcionar como uma fonte de renda parecida com a que os pecuaristas familiares relatam. A renda da venda do queijo, ela serve para pagar as despesas da casa, as despesas correntes de água, luz, né? Porque é uma produção contínua, tá? De todos os dias. Sobre a receita, ela praticamente não se altera, tá? Os ingredientes são os mesmos, leite cru, o coalho agora utilizado é o coalho industrial e o sal, tá? Alguns utilizam algum tempero, colocam iogurte, mas a maioria é apenas leite cru, coalho e sal. Tá? No caso das agroindústrias, tem a obrigação, né, de pasteurização e, claro, né, a gente vai ter equipamentos, instalações que são agroindustriais. Tá? A maturação do produto ainda é breve,
tá? Da mesma forma que era feita antes, 1 semana, 10 dias, o queijo está pronto para comer. E o formato desse queijo varia mais que o serrano, eu acho, entre o retangular e o redondo, tá? E todas as pessoas com quem a gente conversou na nossa pesquisa de campo relatam que a demanda é muito maior do que a capacidade deles de fazer esse queijo. Se deixar, as pessoas levam para casa o queijo de um dia. Então, eles têm que, algumas dizem que escondem o queijo, que não tem o queijo. Então, assim, é um queijo que é muito procurado, demandado, e que talvez a gente mereça mais a nossa atenção, né? Bruna, pode passar. Eu juntei aqui nesse slide as duas tabelas, né, com os dois elementos para facilitar, né, a visualização e, em comparação, né, o que chama a atenção, né, é o tamanho das propriedades, as raças bovinas empregadas, né, nos dois sistemas, a média de produção e de produtividade das vacas, que reflete bem, então, o contraste dos sistemas que dão origem a esses dois queijos, além, é claro, né, da localização dessa produção. Bruna, pode passar que nós vamos agora para a conclusão. Para finalizar nossa conversa, então, eu gostaria de destacar... A Bruna está prestando atenção em outra coisa. Bruna? Bruna? Pode passar, Bruna. Aí. Então. Para concluir, então, eu gostaria de destacar essa relação, tá? Que singulariza os queijos tradicionais, né? A interação entre fatores naturais e fatores culturais, né? Isso que faz com que esses produtos sejam diferentes. Esses produtos, eles não são apenas uma receita, eles são frutos de um sistema de produção, tá? E eu acredito que a estratégia para valorizar esses produtos seja exatamente colocar em evidência essa relação, conseguir comunicar, né, aos consumidores esses elementos culturais, históricos, né, ligados a esses queijos, né, e eu acho que isso também pode funcionar como um vetor de desenvolvimento local e atrair os jovens, tanto para a produção quanto para o consumo desses queijos, tá? E daí 2 histórias eu gostaria de contar a esse respeito, assim, a primeira é quando a gente foi a campo fazer as nossas entrevistas com produtoras de queijo, a gente entrevistou pessoas bem idosas, né, outras de meia idade, mas o que nos chamou a atenção é que os filhos dessas pessoas não estão mais nas propriedades, eles estão em outras atividades que não são nem agropecuárias, né, são urbanas, e eles moram nas cidades. E, assim, o espanto dessas mulheres com o nosso interesse em ir lá registrar, né, esse conhecimento delas, fazer fotos, elas ficaram espantadas, né, e pediram para a gente fazer fotos dessas entrevistas para elas mostrarem para as filhas que aquele saber fazer delas, que talvez para elas seja tão né, banal do cotidiano, tinha importância para alguém, né? E por outro lado, a gente fez uma pesquisa também com consumidores ano passado, e o que nos chamou a atenção, daí não é uma história, mas é um resultado de pesquisa, analisando os dados de consumo por faixa etária, os consumidores, o grupo de consumidor que declarou consumir o queijo colonial com mais frequência eram os jovens de até 25 anos. Então, a gente tem aqui, por um lado, uma juventude que não está interessada na produção e uma juventude interessada no consumo. Então, a gente tem que, né, equacionar esse problema, né? E, por fim, bom, né, a gente pontua a necessidade de mais pesquisa, tem outros queijos nossos a serem pesquisados, e também a importância, né, do interesse dos atores governamentais em ações, né, para ouvir, organizar essas demandas e propor vias, né, e marcos legais mais condizentes com a produção em pequena escala, que é a característica maior dos queijos, né, tradicionais. Eu agradeço, né, muito. Pode finalizar aí, Bruno, com o último slide, que é o mais bonito.
Agradeço, então, a atenção e disponibilizo a responder aqui as questões de vocês. Obrigada, Larissa. Eu vou passar, então, para a Neila, para que ela possa, então, fazer a mediação das perguntas. Antes disso, um lembrete. Os certificados, eles vão ser enviados ao final das 5 palestras. Vai ser um certificado para todo o evento, não um certificado por palestra, tá bem? Vai ser enviado por e-mail. Parabéns, Larissa, pela apresentação da palestra. Foi assim extremamente esclarecedor. Nós temos muitas questões aqui no chat, né? E eu vou começar, apesar dela ter entrado como anônima, eu vou ler para você o que está aqui no chat. Larissa, aqui é a Lilian, de São Francisco de Paula. Parabéns pela bela apresentação, sempre uma satisfação te assistir. Quanto aos aspectos legais, a questão de produção de queijo de leite cru colonial, existe algum andamento de aspecto de legislação deste produto? Como ocorreu no caso do queijo serrano? Não, na verdade, o queijo colonial, ele está mais, vamos dizer assim, atrasado em termos de regulamentação e marcos do que o queijo serrano. Tá? Hoje em dia, para se fazer queijo de leite cru, a legislação é que tem que ter 60 dias de maturação ou sendo oriundo de uma zona de indicação geográfica que tenha pesquisas comprovando que menos tempo, né, com menos tempo é possível de fazer essa comercialização. Agora, para o queijo colonial não tem não tem regulamento técnico estabelecido. Então, dos objetivos até das nossas pesquisas com o queijo colonial foi levantar dados para se pensar, né, nessas proposições. O queijo serrano está bem mais adiantado, né? E uma coisa, assim, em termos de maturação, que a Lilian conhece essa discussão, é exatamente o queijo serrano está demandando pesquisas para fazer uma maturação menor, tá, em termos de legislação padrão, que é os 60 dias, mas a gente pode pensar que talvez também isso possa desvalorizar um pouco esse queijo, né? A maturação longa, ela faz parte da história desse queijo, né? E talvez a dificuldade dos produtores seja manter esse queijo mais tempo para maturar. A maturação, ela faz com que o queijo ganhe mais sabor e eles poderiam, então, talvez vender esse queijo com preço melhor no mercado, mantendo. O problema é não ter capital de giro e nem estrutura para fazer essa maturação, né? Hoje tem um produtor lá, a Lilian conhece, que matura 60 dias os queijos que ele faz, ali os queijos serranos, e ele vende numa boutique aqui em Porto Alegre a R$100 o quilo. Mas ele conseguiu se organizar para ter algumas peças ficarem de lado e ele conseguir vender, mas a maioria não vai ter esse capital para deixar 60 dias no queijo parado, ele precisa dessa renda. Então, né, talvez algumas estratégias, como salas de maturação coletiva, possam ser pensadas, né, se é o caso de querer maturar mais tempo o queijo serrano. Senão, bom, ele vai continuar sendo vendido assim, também mais jovem, né, mais novo. Uhum. Acho que você já respondeu também a questão do João Paulo, porque ele perguntou que a respeito da maturação, a legislação preconiza um tempo de no mínimo 60 dias, né? Esses queijos, por serem específicos, têm legislação diferente? Na verdade, tem pesquisa, né, em cima. Isso, o queijo colonial não tem nada, tá? O serrano já tem algumas sendo feitas exatamente nesse sentido, em Minas tem várias, né? Acompanhamento de perfis de maturação para requerer, então, que esse tempo seja diferente, mas do queijo colonial não temos nada. Larissa, eu estou separando aqui um bloco de perguntas que vieram pelo chat sobre o queijo colonial. Eu vou fazer um bloco, tá? E daí, se você esquecer alguma, eu repito. O queijo colonial pode ter uma denominação de origem? Podemos chamar de colonial o queijo feito pelas indústrias?
O RS possui outros queijos artesanais, que vai estar dentro aí do colonial, né? Na sua opinião, qual é a principal dificuldade ou gargalo para regulamentar o queijo colonial nos estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul? Nossa, um monte de coisa. É. Primeira coisa, denominação de origem. Para o queijo colonial, assim, da maneira como foi feita para o queijo serrano, eu acho que não tem como fazer, porque, como a gente falou, a gente tem, né, ambientes diferentes. O que poderia se pensar, talvez eu já pensei sobre isso também, como fazer, né? Seria fazer a denominação de origem por região fisiográfica. O queijo colonial da Serra, o queijo colonial da Quarta Colônia. Isso, de repente, poderia se pensar, tá? O queijo industrial e o queijo, como é que é? O queijo artesanal, o queijo colonial pode ser feito pela indústria? Isso, essa é a questão. Eu acho que sim, a gente tem várias agroindústrias fazendo queijo, tá? A gente tem aqui, eu até separei aqui o número de agroindústrias fazendo queijo. A gente tem cerca de 224 agroindústrias com inspeção municipal que fazem queijo colonial no estado, tá? São 30 com inspeção estadual e 4 com inspeção federal. Tá? Bom, evidentemente que a produção de uma grande indústria ela é bem diferente de uma produção de pequena indústria. A receita pode ser a mesma, mas claro, tu tem, talvez, né, regulamentando uma indicação de origem, talvez inviabilize uma empresa grande, mas eu não sei. Na França tem uma diferença, que é o produto Fermier e, agora o outro não me lembro, que justamente é a denominação de origem diferenciada entre produção de pequena escala artesanal e grande indústria, tá? Outros queijos no Rio Grande do Sul. Esses últimos que eu coloquei ali no slide, eu não sei se são os mesmos ou não. A gente já viu referência, tá? Sobre o queijo de campanha e o queijo crioulo. A gente não sabe se é o mesmo queijo chamado de duas formas diferentes, mas a gente já viu algumas referências, mas não sabe a origem dessa receita, não sabe se alguém ainda faz, tá? Teria que ser um queijo ser pesquisado. Provavelmente algum remanescente produtor deve ter, e eu acho que ele deve ter relação com a pecuária desenvolvida na campanha, assim como o queijo serrano tem relação com a pecuária desenvolvida nos campos de cima da serra, tá? E por último, a dificuldade para regulamentar um queijo para o sul do país. Assim, eu acho que aí a gente carece de não é marcos legais, é instrumentos, tá? Instrumentos. Na França tem vários tipos de instrumentos para proteger produções que são tradicionais, vamos dizer assim, não precisa ser uma indicação geográfica. Dava, por exemplo, para pensar numa denominação, não de origem, mas uma denominação, vamos dizer, queijo colonial, que obedecesse determinadas regras e características, porque a gente tem a produção de queijo colonial muito parecida com a nossa aqui em Santa Catarina e no Paraná, que exatamente foram desses descendentes que subiram. Eles subiram para o norte do estado e depois para Santa Catarina e para o Paraná. Então, assim, poderia se pensar em alguma coisa, por exemplo, na França tem um selo que chama especialidade gastronômica, especialidade gastronômica. É um produto que é reconhecido como tradicional, que tem uma história, que por isso ele é valorizado, que tem que ser protegido de outras imitações, mas ele não tem essa relação tão forte com um território delimitado, né? Como o queijo serrano ali, que tem que ter clima estabelecido, vegetação, etc. Entendeu? Tem um outro tipo de relação com a sua origem. Então, por que não? Eu acho que acho que a gente ainda tem que caminhar muito ainda nessa parte de certificação de produtos alimentares para valorizar essas produções. Eu acho que poderia ser um caminho.
A Suelen Ruiz, ela faz a seguinte pergunta para você. Antes que eu me esqueça, estão chegando aqui pelo chat várias mensagens de parabéns, que a palestra foi ótima, que você conseguiu resgatar toda a história. Então, assim, olha, muitos, muitos elogios. Isso a gente não passa para você, só passa as perguntas, tá? Obrigada. Não, mas está chegando aqui, a gente pode passar assim. Aqui a Suelen, ela pergunta como contribuir para o aumento da produção, interesse pelos produtores e geração de renda dos queijos artesanais. Então, eu acho que a valorização é o primeiro ponto, assim, eles têm que enxergar aquilo também como uma fonte de renda importante, porque o que a gente viu nos últimos anos, né, no Brasil, desde 2000, eu até anotei esse dado aqui, de 2005 a 2013, a gente cresceu 2,9 a 5 quilos o consumo per capita de queijo por ano. Então, quer dizer, a gente come muito pouco queijo, comparado com claro, a França come 26, mas aí a gente tem um problema de renda, né? Que aí a gente tem uma demanda que é elástica, as pessoas elas não têm renda para comer queijo, mais queijo, né? Só que quando a gente observou esse aumento, tá, no consumo de queijo no Brasil, a gente observou também um aumento do interesse por queijos tradicionais ou queijos finos. Então, a pessoa que já tinha o hábito de consumir queijo, ela vai buscar queijos diferenciados. E isso começa a entrar no hábito de consumo dela, né? E os que comem pouco passam a consumir mais, porque eles têm mais renda para comprar, né? Então, esse interesse pelos queijos novos fez com que a gente vai no supermercado hoje, né, a prateleira de queijos ela é muito mais variada do que era antes. Então, manter esse interesse por essa cultura, isso a Débora falou na palestra dela, que é muito interessante, essa cultura queijeira, né, despertar isso, eu acho que isso é um ponto, assim, para a gente manter tanto o interesse do consumo, né, em termos de volume, mas também em termos de valorização, de pagar por esse queijo, quanto incentivos para o produtor ficar, né, enxergar essa atividade algo que tem um retorno econômico também para eles e que os seus filhos possam desenvolver, né? Eu acho até assim que com um dos resultados dessa situação que a gente está vivendo da pandemia, vai ser um brutal desemprego, talvez até muitas pessoas voltem, né, para as propriedades e tal. Seria, né, se a gente tivesse também políticas voltadas para isso, conseguisse desenhar coisas nesse sentido, eu acho que seria também uma oportunidade, né? Larissa, aqui tem várias perguntas, a Isabelle, a Érica, a Patrícia, mas vou fazer uma última pergunta, e essas perguntas, as outras perguntas, elas vão ser respondidas daí posteriormente, como a Bruna já havia dito, né? Aqui pergunta qual dos dois tem mais venda, sabor dos dois, mas eu vou terminar aqui com uma pergunta um pouco polêmica. Já que não se tem condições de fiscalização por parte das autoridades, o governo do estado tem alguma entidade para poder monitorar e incentivar o desenvolvimento da qualidade e fiscalizar e abrangência destes produtos fora a Emater? Difícil. Ai. É difícil, porque, assim, é isso, a Emater é a entidade que tem maior capilaridade e presença no interior do estado, sem dúvida nenhuma, né? É uma entidade que apoia muito o fomento. Não sei se seria o papel auxiliar nessa parte que seria fiscalização, né? Mas também acho que o Estado ele carece também de ter propostas e sabe diferentes, pensar diferente. A visão é muito fiscalizatória padrão, assim. E inclusive até
às vezes nem padrão, né? Uma das queixas do pessoal dos campos de cima da serra é que cada fiscal, com o mesmo regulamento, faz exigências, interpretações diferentes, né? Então, essa parte da fiscalização, ela é importante, mas acho que precisa evoluir, precisa andar ainda. Agora, como fazer? Aí é um desafio. A gente viu que a Débora falou que na França não se tem fiscalização. Para vocês verem a conversa que a gente estava tendo com o Amado antes ali sobre o Uruguai também. É na confiança. Tu faz o teu caderno de normas, o fiscal vai lá, vai ver se está em dia a tua instalação, e depois ele não volta mais, a não ser que dê algum problema. E tu tem que ter também, isso também a gente é um gargalo. O nível de instrução dos produtores, ele é baixo, né? Normalmente, assim, os mais velhos que fazem fabricação caseira é ensino fundamental incompleto, tá? O pessoal das agroindústrias já tem a maior parte, tem o segundo grau, já ajuda, mas, assim, teria que ter também uma cultura de fazer os registros, como a Débora falou, registrar todos, né, os dados e tal, para que se fizesse uma auditoria, assim, periódica, por exemplo, o fiscal pudesse acompanhar a situação daquela unidade, né, sanitária e tudo mais. Mas, enfim, é coisa que a gente também tem que começar a fazer, né? Se a gente não começar a pensar também, nunca vai ter. Então, o desafio tá dado. Agora é atrás de trabalho, né? Não, e também a gente tem que olhar para outro exemplo, que eu acho que, assim, a gente, né, pode se mirar que não é a França, mas é Minas Gerais. Eles estão bem na frente. Bem na frente. Então, até, assim, a sinergia entre instituições lá, a gente vê o pessoal da Federação de Agricultura, do SEBRAE, das universidades, da Embrapa. A gente vai lá, a gente fica impressionado assim, com a sinergia da institucional e em prol do queijo mineiro. Do queijo mineiro, até a associação, as cooperativas, né, são sempre bem atuantes nisso. Larissa, assim, ó, muitos elogios aqui, tem um que é de um acadêmico, João Paulo, e ele fala assim que a palestra foi simplesmente maravilhosa. E a tua resposta a respeito da maturação, muito esclarecedora, e muitos elogios, muitos parabéns. Larissa, parabéns pela palestra, e eu devolvo a palavra para a Bruna para fazer o encerramento e algumas considerações. Obrigada, Neila. Obrigada, Larissa. Foi ótimo mesmo a gente conhecer um pouco mais sobre os nossos queijos, porque a gente fala muito, né, dos queijos mineiros e esquece que aqui a gente também tem os nossos queijos artesanais, né? Eu quero agradecer, então, a participação de todos, lembrando que a palestra vai ficar no canal da GL no YouTube, e nos encontramos, então, dia 9, com a palestra do Joca da Saco do Brasil. Obrigada e tenham todos um ótimo final de semana. Obrigada.